Bom, hoje a gente vai gravar mais uma vez sobre a Suma Teológica e me perdoem pela demora. Dessa vez eu vou tentar não demorar porque eu não tenho muito tempo, eu tenho algumas coisas para fazer ainda. Então eu vou tentar fazer do jeito mais sintético possível. Mas eu vou ler também, porque eu vejo que eu consigo cobrir mais temas, um tema mais baixo, e eu pretendo fazer da Suma Teológica inteira. E isso vai levar pelo menos umas 100 semanas. Mas então a questão é do bem geral. A gente terminou da última vez sobre a questão, acho que era da simplicidade, não, da perfeição de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o bem em geral. O primeiro artigo se lê assim: se o bem difere realmente do ser. E a primeira oposição vai dizer: parece que o bem difere realmente do ser. Primeiro, pois diz Boécio: vejo que nas coisas difere o ser do bem, logo ser e bem diferem realmente. 2. Nenhum ser se dá forma a si mesmo, o que é bem evidente. Ora, o bem se concebe como informação do ser, como se vê no comentador. Logo, o bem difere realmente do ser. 3. O bem é suscetível de mais e de menos, e o ser não o é. Logo, este difere realmente daquele. Mas, em contrário, diz Agostinho, somos bons na medida em que somos. Solução: o bem e o ser realmente idênticos diferem racionalmente, o que assim se demonstra. A essência do bem consiste em tornar alguma coisa desejável, pois por isso diz o filósofo que o bem é o que todas as coisas desejam. Ora, é claro que uma coisa é desejável na medida em que é perfeita, pois todos os seres desejam a própria perfeição. E como um ser é perfeito na medida em que é atual, é claro que é bom na medida em que é ser, pois o ser é a atualidade das coisas, como resulta manifestamente do que já se disse. Por onde é claro que o bem e o ser são realmente idênticos, mas o bem acrescenta a noção de ser a de desejável, que lhe é estranha. De onde é a resposta à primeira objeção, né? Aquela de que a gente vê. Né? Embora o ser e o bem sejam na realidade idênticos, contudo, como racionalmente diferem, essas duas noções não têm, tomadas em absoluto, a mesma significação. Pois, como ser significa propriamente o que é atual e o ato, em sentido próprio, se ordena à potência, é ente, absolutamente falando, o que se distingue primariamente da potência pura. Ora, tal é o caso de toda realidade substancial, e por isso, pelo seu ser substancial, é que uma coisa é chamada ente em sentido absoluto. Pelos atos que se lhe acrescentarem, porém, é chamada ser, de certo modo. Assim, ser branco exprime o ser sob determinado aspecto, porque o tornar-se branco, advindo ao já atualmente preexistente, não elimina nenhum estado potencial absoluto. Mas bem significa perfeição desejável e, por consequência, refere-se a um estado último, por onde o que tem a perfeição última se chama o bem perfeito absoluto. Aquilo, porém, que não tem essa perfeição, que deve ter, embora tenha a perfeição proveniente da atualidade, não é considerado, contudo, absolutamente nem perfeito nem bom, senão só relativamente. Assim, pois, pelo seu ser primeiro, e que é substancial, uma coisa é considerada ser, no sentido absoluto da palavra, e boa relativamente, isto é, na medida em que é ser. Pelo contrário, quanto ao último ato, é considerada ser relativamente e boa absolutamente. Por onde o dito de Boécio, que nas coisas difere o ser do bem, deve ser referido ao bem e ao ser tomados absolutamente, pois pelo ato primeiro uma coisa é ser absolutamente, como pelo ato último é bem, em sentido absoluto. E contudo, pelo ato primeiro é bem de certo modo, assim como de certo modo é ente quanto ao último ato. Essa primeira resposta à objeção aqui parece um pouco complicada pela quantidade de vírgulas, né? Ou seja, de formas de explicar, né, o que está sendo contido, até porque ele está falando de coisas, de duas coisas em dois sentidos. Né? Uma em sentido absoluto, uma em sentido relativo, outra em sentido absoluto, outra em sentido relativo. Né, o que ele está dizendo, né, e isso volta naquela questão da substância, é que quando a gente vai levar em consideração a realidade, a gente leva o ser em si. Né? A gente leva o conjunto das coisas, não a abstração. Então, o que ele diz, a gente consegue distinguir o bem do ser, né, de uma forma racional, né, a partir da nossa abstração. Mas os dois, eles pertencem, né, ao mesmo ente simultaneamente. Ou seja, eles são idênticos. É, o ponto aqui é dizer que todo ser, na medida em que é bom. E tudo, né, e isso voltando àquilo que Agostinho respondeu. Então é importante a gente tomar essa nota, né, que por mais que à primeira vista pareça complicado, não é tão complicado assim. Eu vou colocar alguns links aqui na descrição que talvez sirvam como um esclarecimento dessa parte. Resposta segunda.
O bem se concebe como informação quando considerado em sentido absoluto quanto ao último ato. E, semelhantemente, deve-se responder à terceira objeção que o bem é suscetível de mais e de menos enquanto ato superveniente, por exemplo, como ciência ou virtude. Então, é claro que existe uma barreira intransponível de uma virtude de Deus e de uma virtude humana. Né? Então, por isso que ele fala quanto ato superveniente. Eu gosto bastante da Suma porque ele esclarece, né, várias acepções, né, de um termo, por exemplo, do termo bem, né, e aqui do termo ser também. Artigo 2. Se o bem é logicamente anterior ao ser. Parece que o bem é logicamente anterior ao ser, pois as ordens dos homens é relativa ao que significam. Ora, entre os homens de Deus, Dionísio coloca o bem antes do ser. Logo, aquele é logicamente anterior a este. 2. Devemos considerar como primeira a noção que se estende a maior número de objetos. Ora, o bem tem maior extensão que o ser, pois, como diz Dionísio, o bem se estende ao que existe e ao que não existe, ao passo que o ser só ao que existe. Logo, o bem é logicamente anterior ao ser. 3. O que é mais universal tem logicamente prioridade. Ora, o bem é mais universal que o ser porque é, por natureza, desejável, e certos desejam mesmo o não ser, como diz a Escritura, Mateus 26, 24. Melhor fora ao tal homem não haver nascido. Melhor fora ao tal homem não haver nascido, e etc. Logo, o bem é logicamente anterior ao ser. Quarto, não só o ser é desejável, mas também a vida, a sabedoria e coisas semelhantes, por onde se vê que o ser é um caso particular do desejável, do qual o bem exprime o aspecto universal. Logo, o bem é logicamente anterior ao ser. Mas, em contrário, diz o livro de Causes, a primeira das coisas criadas é o ser. Solução. O ser é logicamente anterior ao bem, pois a noção que o nome significa é aquilo que a inteligência concebe a respeito do objeto e que exprime pela palavra. Ora, é anterior logicamente àquilo que o intelecto concebe em primeiro lugar, e isto é o ser, porque uma coisa é cognoscível na medida em que é atual, como diz Aristóteles, por onde o ser é o objeto próprio do intelecto e, portanto, é o primeiro inteligível, assim como o som é o primeiro audível. Logo, logicamente, o ser é anterior ao bem. Olha, essa parte parece bem óbvia, né? Porque a gente primeiro constata a existência, né? Ou o ser, né? Eu vou usar a palavra existência aqui como sinônimo, de alguma coisa, né? De algum objeto, mesmo que seja abstrato. E depois a gente vai e pondera, né, o status de bem daquilo. Até porque muitas das coisas que a gente pode cogitar, né, terem existência, elas têm existências que, como o próprio Santo Agostinho vai dizer, não tem seu ser metafísico. Né? Mas a gente consegue constatar, por exemplo, sobre a cegueira, né? E depois a gente constata o bem e o mal. Né? Não o contrário. A gente não consegue dizer sobre o bem sem se referir ao ser. Né? Então parece absurdo propor que o bem seja anterior ao ser. Por isso que a gente fala ser bom. Né? A gente tem que ser bom. Né? A gente não tem que bom ser. Né? Eu sei que teria o mesmo significado, mas talvez ajude a entender isso aí. Donde a resposta à primeira objeção. Dionísio considera os nomes divinos e os classifica enquanto se referem à causalidade divina, pois diz: designamos a Deus pelas criaturas como a causa pelos efeitos. Ora, o bem, sendo de natureza desejável, implica a relação de causa final, cuja causalidade é a primeira de todas, pois o fim é considerado causa das causas porque faz agir o agente, que por sua vez move a matéria para a forma. E assim, no causar, o bem é anterior ao ser, como o fim à forma. E é por isso que, entre os nomes designativos da causalidade divina, o bem vem antes do ser. Por outro lado, os platônicos, não distinguindo a matéria da privação e considerando a não ser, davam maior extensão à participação do bem que a do ser. Mas como a matéria-prima participa do bem para o qual tende, e como nada tende senão para o semelhante, a matéria dos platônicos, sendo não ser, não participa do ser. E por isso diz Dionísio que o bem se estende ao que não existe. Isso aqui é bem interessante também. Mas basicamente alude àquilo que eu estava me referindo, né, sobre a questão metafísica, né, de um ente abstrato. Né, se existe, né, realidade metafísica para aquele ente. Né. A gente pode se referir, por exemplo, ao mal, que a gente já comentou aqui, né, e não está se referindo a algum ente com realidade metafísica. De onde se deduz clara a resposta à segunda objeção. Ou também se pode dizer que o bem se estende ao existente e ao não existente, não pela predicação, mas pela causalidade. E assim devemos entender por não existente, não o que absolutamente não existe, mas o que, sendo potencial, está privado da atualidade. Pois o bem exerce a função de fim, no qual repousa o que já é atual e para o qual se move o que, ainda não estando atualizado, é potência pura.
O ser, porém, implica somente a relação de causa formal e inerente ou exemplar. Ora, essa causalidade só se estende ao que já é atual. E é basicamente o que eu respondi. Eu não tinha lido isso aqui, tá? Eu realmente acabei negligenciando, né, essa gravação de vídeo, mas eu respondi, né, depois da solução, eu respondi basicamente isso aqui. Resposta terceira. O não ser é desejável não por si, mas acidentalmente, enquanto é desejável a suspensão de um mal, a qual se dá pelo não ser. Mas a eliminação do mal só é desejável por privar de algum ser, e portanto este é que é desejável em si, ao passo que o não ser o é só acidentalmente, enquanto o homem deseja um certo ser cuja privação não suporta. E nesse sentido, se diz que o não ser é um bem acidentalmente. Resposta quarta. A vida, a sabedoria e causas semelhantes são desejadas enquanto atuais. O que em tudo isso se deseja é um certo ser. E assim, só o ser é desejável e, por consequência, só ele é bom. Interessante isso, né? Então a gente não pode desejar alguma coisa que não é, concorda? Não faz sentido, né? Inclusive, quando você deseja alguma coisa que é má, você está desejando o mal, né, com a finalidade de bem. Então a gente vê aí uma contradição, né? Quando você dá alguma prioridade para uma coisa que seria má, né, não só para você, mas também para os outros, isso é uma forma acidental de preferência pelo mal, né? E seria de uma forma analógica, né? Porque a gente faz isso com a finalidade de bem, né? A causa sempre é o bem, né? Não tem como você buscar o mal por si só, porque o mal por si só é um não ser. Artigo 3, e eu acho que vai ser só isso mesmo, porque eu ainda vou ter que editar. Vamos ver se dá para ler o quarto. Tá bom, vamos fazer o 3 e o 4. Terceiro artigo. Se todo ser é bom. Já comentamos isso nesse mesmo vídeo. E acho que até em outros. Mas vamos ler, né? Parece que nem todo ser é bom. Primeiro, pois a ideia de bem acrescenta alguma coisa a de ser, conforme do sobredito resulta, e portanto a restringe, como faz a substância, a quantidade, a qualidade e atributos semelhantes. Se, pois, a ideia de bem restringe a de ser, nem todo ser é bom. 2. Demais. Nenhum mal é bom, pois diz a Escritura: ai de vós, os que ao mal chamais bem, e ao bom mal. Ora, há seres maus, logo nem todo ser é bom. 3. O bem é por natureza desejável. Ora, tal não é a natureza da matéria-prima, que é somente uma tendência ou um desejo. Logo, ela não é boa por natureza e, portanto, nem todo ser é bom. 4. Nossa, esse terceiro argumento aqui eu nunca tinha ouvido falar, mas parece interessante. Quarto, como diz o filósofo, na ordem matemática não há bem. Ora, as ideias matemáticas são seres, pois, do contrário, não constituiriam ciência. Logo, nem todo ser é bom. Mas, em contrário, tudo que não é Deus é criatura de Deus. Ora, toda criatura de Deus é boa, como diz a Escritura, 1 Timóteo 4:4. E Deus mesmo é o máximo bem, logo todo ser é bom. Solução. Todo ser como tal é bom, pois é atual e, de certo modo, perfeito, porque toda atualidade é perfeição. Ora, esta sendo por natureza desejável e boa, como do sobredito resulta, conclui-se daí a bondade de todo ser. Eu não li a terceira, mas talvez ele vai falar aqui, né? Matéria-prima é pura potência, não tem ato. Então, vamos ver. Resposta primeira. A substância, a quantidade, a qualidade e tudo o que nela se contém restringem o ser, aplicando a alguma cuidade ou natureza. Assim, o bem nada acrescenta ao ser, senão o atributo de desejável e perfeito, o que convém a este em qualquer natureza em que se encontre, por onde o bem não restringe o ser. Resposta segunda: nenhum ser é como tal considerado mal, mas enquanto tem alguma deficiência, assim considerar-se mal o homem sem virtude, como a vista sem penetração. Eu falei da cegueira. Resposta terceira, e vamos ver se eu respondi igual. A matéria-prima, sendo ser potencial, também é bem potencial. E embora com os platônicos se possa dizer que ela é não ser, por causa da privação que lhe é adjunta, contudo participa algo do bem, a saber, a sua ordenação ou aptitude para o mesmo. E por isso não lhe convém o ser desejado, mas o desejar. Faz todo sentido, né? Porque matéria-prima é aquilo que tomará forma, né? Então é um ser de pura potência que tem tudo menos forma e pode carregar qualquer forma. Faz sentido. Resposta a quarta.
As ideias matemáticas não subsistem realmente separadas, pois, se subsistissem, o ser mesmo delas seria um bem. São separáveis só racionalmente enquanto abstraídas do movimento e da matéria. E assim são estranhas ao fim que tem natureza motora, e nem é inconveniente haver algum ser que nosso espírito não identifica com o bem, porque a noção de ser é anterior à de bem, como já se disse. Pô, interessante essa parte aqui, né? Vou até reler. As ideias matemáticas não subsistem realmente separadas, pois se subsistissem, o ser mesmo delas seria um bem. São separáveis só racionalmente. Isso se liga àquela questão, né, de abstrações. Faz todo sentido de novo. Eu gosto muito da Suma Teológica, porque por mais que tenha algumas coisas que talvez fiquem um pouco obscuros, né, até porque a gente tem que reter bastante coisa que já foi dita antes, ele consegue criar uma concatenação de raciocínios, né, bem linear, inclusive a sequência de artigos e questões parece ser bem apropriada. Vamos para o quarto artigo. Se o bem tem antes a natureza da causa final do que as demais causas. Se o bem tem antes a natureza da causa final do que as demais causas. Interessante. O quarto discute-se assim, parece que o bem tem mais a natureza das outras causas do que a de final. Parece que não, né? Parece bem que não. Pois, como diz Dionísio, o bem é louvado como belo. Ora, este implica a natureza da causa formal. Logo, o bem implica igualmente essa natureza. 2. O bem é difuso de si como resulta das palavras de Dionísio, dizendo: pelo bem é que tudo subsiste e é. Ora, ser difusivo implica a natureza de causa eficiente. Logo, o bem tem a natureza dessa causa. 3. Diz Agostinho que nós existimos porque Deus é bom. Ora, nós existimos porque Deus é a nossa causa eficiente. Logo, o bem implica a causa de tal natureza. Mas, em contrário, diz o filósofo, e para quem não se lembra, filósofo é Aristóteles. Aquilo para o que alguma coisa existe é o fim e o bem de tudo mais. Logo, o bem tem a natureza de causa final. Solução. E por mais que para mim pareça bem óbvio, né, de que a causa final seja o que determina anteriormente o bem do que as outras, eu não saberia responder exatamente o porquê. Vamos ver essas respostas aqui. Solução. Sendo bem aquilo que todos os seres desejam e implicando, isto é a ideia de fim, é claro que o bem implica essa mesma ideia, mas também é de causa eficiente e de causa formal, pois vemos que aquilo que é primeiro no causar é último no efeito. Assim, o fogo aquece antes de comunicar sua forma, embora esta lhe resulte da sua forma substancial. Assim, na ordem da causalidade, primeiro vem o bem e o fim, que move a causa eficiente. Depois, a ação dessa, que move para a forma. E terceiro, sobrevém a forma. E universalmente, quanto ao efeito, primeiro vem a forma, que determina o ser. Segundo, nessa forma descobrimos uma virtude ativa, própria do ser enquanto perfeito, pois é perfeito o que pode produzir algo de semelhante a si, como diz o filósofo. Terceiro, segue-se a noção do bem pela qual a perfeição se funda no ser. Realmente, essa aqui eu vou dizer que eu não entendi muito bem. Espero que vocês entendam. Isso aqui é quase que uma live, que eu sou boomer, não sei fazer live. Nem sei se eu consigo, na verdade. Todos desejam, né? Aquilo que a gente deseja realmente dá a noção de fim. Mas tudo que eu consigo pensar nessa questão de bem é na questão da felicidade, né? Numa questão prática, praxeológica. Eu acho que é um pouquinho mais difícil de entender, né, a noção de bem como causa final se a gente aplicar outras coisas fora da nossa ação, fora da nossa vida humana. Mas tudo bem, eu acho que de qualquer jeito, tudo que há também tem sua causa final, né? Não é só ser humano. E por mais que seja de forma diferente, né, a gente coloca que as coisas desejam, né? Como a gente já falou aqui, se eu não me engano, foi no primeiro vídeo sobre as provas de existência de Deus. Eu acho que é aquela que fala sobre a perfeição, né? Se eu não me engano, é sobre a perfeição das coisas. Donde a resposta à primeira objeção. O belo e o bem, considerados em relação ao sujeito, se identificam porque têm o mesmo fundamento, né? Aquela questão da substância. A forma. E por isso o bem é louvado como belo. Mas racionalmente diferem, novamente aquela questão, né, do segundo artigo, não me lembro bem. Racionalmente diferem, pois o bem propriamente se refere ao apetite, sendo o que todos os seres desejam. E portanto exerce a função de fim, porque o apetite é como que movimento para a realidade.
O belo, porém, diz respeito à faculdade cognoscitiva, pois chamam-se belas as coisas que vistas agradam. E por isso o belo consiste na proporção devida, pois os sentidos se deleitam com os seres devidamente proporcionados, como se eles fossem semelhantes, porque eles, ao modo de toda virtude cognoscitiva, são, de certa maneira, proporção. Ora, o conhecimento implicando a assimilação, e essa supondo uma forma, o belo depende propriamente da noção de causa formal. Interessante, né? O belo com forma, né? Formas, proporções. A gente podia até falar aqui de princípio de proporção intrínseca. Agora não vou lembrar se esse é o termo lá de Mário Ferreira. Mas isso aí eu prefiro não comentar porque pode ser um pouco espinhoso. Resposta segunda. O bem é considerado difusivo de si no mesmo sentido em que se diz que o fim move. O bem é considerado difusivo de si no mesmo sentido em que se diz que o fim move. Não entendi. Se alguém puder comentar aí essa parte, ficaria feliz. Resposta terceira: o ser dotado de vontade é considerado bom se a tem boa. Por quê? Por meio da vontade é que usamos de todas as nossas faculdades, e por isso não se chama bom o homem que tem bom intelecto, mas o que tem é a vontade boa, pois a vontade visa o fim como objeto próprio. E assim a expressão nós existimos porque Deus é bom refere-se à causa final. Bom, eu acho que já deu 20 minutos, quantidade boa, vamos ver quantos artigos tem ainda. Tem mais 2 artigos? Tá bom, a gente faz no próximo vídeo. Vou tentar fazer, não sei, amanhã. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Perdoem qualquer comentário besta que eu fiz, né, se tiver algum. E se puderem apontar aí nos comentários, seria interessante, né? A ideia de gravar esses vídeos é justamente para eu poder expressar o meu entendimento, além de ajudar quem quer entender e tem preguiça de ler. E eu também me ajudo com o comentário de vocês, porque eu vou expressar minha opinião e meu entendimento, né, desses textos, que não é uma coisa tão simples assim de interpretar, de entender, sem contar que eu vou poder ler a Suma Teológica 10 vezes na vida e expandir o meu conhecimento a respeito dela, né, porque eu acredito que cada parágrafo aqui, cada período tem uma profundidade maior do que a que eu posso compreender hoje. Mas é isso, de novo, não se esqueçam de curtir, comentem aí o que vocês gostaram, outros tipos de vídeos sobre outros assuntos também seria interessante. Compartilha com quem tem interesse nessas coisas, ou para quem gosta de ficar tweetando, mas não gosta muito de ler, né? Seria interessante isso aí. E é isso, obrigado e até a próxima.